Dentre os temas que se teve nesses últimos anos, eu achei esse um dos melhores temas para que os alunos pudessem desenvolver. Não olhei os textos motivadores, porém, o tema ele começava: Desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Então, na verdade, se a gente for pensar, trabalhar a herança africana no Brasil é algo tão desafiador que foi preciso criar uma lei para se estudar na escola. Então, na verdade, nós temos um ano que agora o feriado do dia 20 de novembro, que é o da Consciência Negra, agora que ele virou um feriado nacional. Então, na verdade, é algo muito importante e esse é um tema muito bom de ser desenvolvido, porque dentre as coisas que os alunos estudam, além da estrutura do Enem, é sobre os direitos humanos. E se a gente pensar que o Brasil é um país que tem pessoas de muitos lugares do continente africano, esse tema, ele na verdade, ele traz essa questão da representatividade, porque é necessário. Ainda tem muitas coisas que não se preserva a herança africana. A gente pode olhar em vários fatores, até no cultural. Embora tenha muita coisa, toda essa parte cultural de matriz africana, ela não é tão incentivada quanto as outras. Então esse é um tema que, se o aluno tivesse um olhar e pensar no preconceito que ainda existe, no racismo que ainda existe, ele poderia desenvolver tranquilamente. Professora, qual a importância de ser abordado este tema na redação este ano? O feriado 20 de novembro deixou de ser apenas estadual e passou a ser nacional, mas também porque ainda no Brasil nós temos muita coisa, muitos cargos que ainda precisam-se de política afirmativa. Então, ter esse tema, na verdade, faz com que as pessoas pensem nisso. Pensar que tem muitos cargos, que tem pessoas que não têm oportunidade e, além disso, quantas pessoas não conhecem a própria cultura. Porque se nós pensarmos que o nosso Brasil ele tem essa herança africana, será que todos nós conhecemos? Por exemplo, já que a gente está falando de herança africana, muita gente quando vai falar, por exemplo, de literatura, o pessoal fala da literatura africana, mas não é só o continente que conta. Nós temos São Tomé e Príncipe, nós temos Angola, então tem muitos países. Então quando a gente olha isso aqui, a gente traz um olhar para a diversidade cultural que tem na África, e se tem diversidade cultural lá, tem no nosso país, porque o nosso país tem herança lá, então isso traz uma conscientização social, né, para que as pessoas também entendam culturalmente isso, porque falta muito conhecimento referente ao assunto. A gente vê que tem muita representatividade hoje no mundo. Barack Obama, temos aí a Rebeca, que foi ouro no Brasil este ano. Como que a senhora vê essa representatividade hoje para a influência dos jovens? Eu vejo que essa representatividade ela é muito boa, porque, na verdade, para a pessoa olhar e falar assim, cara, se aquela pessoa consegue, eu também consigo. Todos nós precisamos ter também pessoas em quem nós devemos nos inspirar. Então, na verdade, é como uma inspiração. Eu falo muito para os meus alunos, como, por exemplo, filmes como Pantera Negra, em que 99% do elenco, do casting, é de uma população negra, pretos. E isso é muito bom, porque para valorizar a cultura, e na verdade eu falo que aquele filme ele traz muito, de uma forma muito grande essa questão cultural. Então, se nós pensarmos na música, porque na música já tinha mais, mas nós pegarmos como nós temos aí o caso da ginástica, agora nós temos também, teve o Barack Obama, tem alguns outros países, nós temos a comunidade também brasileira de língua portuguesa, e há países que quando tem a reunião eles falam, se a reunião é da comunidade de língua portuguesa, vai ser falado em língua portuguesa. E isso não foi do nosso país, foi da África. Então, do continente africano. Então, na verdade, nós vemos que
ter pessoas negras ou de qualquer outra etnia com representatividade, isso é muito bom para quem ainda não chegou lá. Porque as pessoas elas vão lutar também para chegar e ver que aquela pessoa conseguiu, elas também podem conseguir. Isso é muito bom como inspiração. Qual foi o seu conselho para os alunos que prestaram o Enem este ano? Meu conselho foi, em resumo, estudem, porque na verdade, muitas vezes quando os alunos vão fazer essas provas, eles pensam que eles não têm o que falar. E na verdade eles têm muito o que falar. Eu brinco que se fosse fazer projetos políticos a partir de muita redação do Enem, a gente teria muita coisa. Então, na verdade, eu acho que além da questão do conteúdo dos alunos se prepararem para essa questão de conteúdo, acho que um dos mais importantes é a preparação emocional. Porque, na verdade, muitos alunos têm o que falar, sabem o que falar, mas o emocional também afeta, né? Então, não só pensando para aqueles que já fizeram, como tem prova ainda na semana que vem, ou aqueles que vão fazer no outro ano, né, nos próximos anos, a minha questão sempre eu falo, voltar da redação, estuda a estrutura, aprendam a produzir um texto e conheçam sobre cultura, conheçam sobre situações, porque a nossa vida ela vai além. E é bom quando a gente sabe falar um pouquinho de cada coisa. E isso entra também no ser brasileiro, que é ser desenrolado nas situações que nós temos. Um tema, assim, até que fácil, só que também fácil de fugir dele. Mas eu achei um tema bom e também, tipo, algo que precisa ser valorizado e tudo mais. Então, eu tinha estudado, mas eu tinha estudado a questão mais profunda na parte da história. O que foi que não caiu muito a questão de Getúlio Vargas, da era Vargas. Mas a questão das perguntas eu achei até muito tranquilas em comparação com a dos outros anos, né, que eu fiz ano passado. E achei uma prova até fácil, uma prova leve. O tema e também a questão da redação, o tema da redação que era a valorização da cultura dos africanos no Brasil, na própria prova tinha bastante perguntas que envolviam essa questão da cultura africana. Achei muito bacana. Achei muito fácil, né? Não tive nenhum tipo de dificuldade. Já tem muito tempo que eu estou estudando, né? Mais de um ano que eu estou me preparando. Eu espero que ano que vem, quando sair o resultado, seja uma nota boa. Quando vocês foram fazer o Enem este ano, vocês já têm em mente qual o futuro, qual faculdade prestar? Sim, eu pretendo fazer psicologia. Eu pretendo fazer enfermagem. Pretendo fazer agronomia. Nossa, um tema. Tirando de base agora, que dica que vocês dão para quem no próximo ano vai se preparar para o Enem? O que você poderia dar de dica, que você poderia ter feito, que você não fez, mas que numa outra oportunidade, se você tivesse como fazer, você mudaria? Bom, estudem bastante e também descansem. O descanso é sempre fundamental. Eu mesmo não consegui dormir porque a ansiedade ataca, né, querendo ou não. Mas tentem ao máximo descansar, ficar tranquilo. É uma prova cotidiana que a gente é acostumado a fazer nessa escola, mas estudem e se preparem, que dá tudo certo. Estudem também, como a Amanda disse, né? Um bom cronograma de estudos ajuda bastante, mas realmente, como ela disse, o descanso é fundamental para poder fazer uma boa prova. Não tem como você realizar uma boa prova sem estar descansado o suficiente. Tá mais aliviada agora que já passou? Tô mais tranquilo já. Passou o nervosismo, tô melhor.